Olá, gente, boa noite. Meu nome é Tassiana, eu sou do canal Tenha Medo e vou contar para vocês uma história. Bem, gente, antes de eu começar a contar esse relato, eu gostaria de pedir para vocês não se esquecerem de deixar o like de vocês para estar fortalecendo o canal, porque há muitas visualizações e poucos likes. Então eu gostaria que vocês deixassem os likes de vocês e também que vocês comentassem sobre o relato que eu estou contando ou que eu já contei. Outra coisa também que eu gostaria de comentar com vocês, que eu conto os relatos assim, dessa maneira, porque eu passei muito tempo como professora de ensino infantil. Então a gente tem que contar uma história bem calmo para a criança entender. Então por isso eu me acostumei a contar calmo, devagar, até mesmo meio prolixo, né? A minha fala, as minhas palavras. E que eu não vou contar o relato correndo ou resumido, porque canal tal faz ou o outro canal faz, não. Eu gosto de contar bem explicadinho as histórias. Coisa também que eu gostaria de estar comentando com vocês. Quando tiver fotos, vídeos, no caso áudio, eu vou estar repassando para vocês com certeza, mas eu não posso, a pessoa me manda foto, às vezes a pessoa não autoriza eu estar postando, mostrando a foto, mostrando o local, mostrando a casa. Então tem que ter respeito pelas pessoas que estão enviando os relatos, senão vocês mesmos vão acabar não dando crédito ao canal e eu vou ter que retirar o vídeo. E também serei forçada a tirar o relato do ar. Outra coisa é vocês pegarem um relato de outras pessoas que estão em outros canais e enviarem para mim. Por isso eu não tenho postado tanto relatos, porque alguns relatos que eu tenho já foram para o ar em outros canais. Então, gente, vocês sabem como tem gente para criticar, como tem gente para humilhar, para dizer que está copiando, para dizer que está imitando, para dizer que é inveja. Então, não mandem. Se vocês mandaram para um outro canal, não mandem para esse canal, porque senão vai dar algum problema. Eu não sei, tem os direitos autorais no caso. E, por favor, gente, vamos ter consenso e consciência, tá ok? Eu conto com vocês. Quem tiver um relato legal pode me mandar e, por favor, me manda assim com detalhes, porque eu gosto dos detalhes, eu gosto de contar para vocês as histórias assim, tintim por tintim. Bem, gente, então depois desse papo legal, vamos ao relato? Bem, o nome dele é Marcelo e ele mora ainda em Niterói. É próximo à praia, aqui no Rio de Janeiro. E ele conta o seguinte: ele tem uma tia que ele não gosta dessa tia. O nome da tia dele é Carmen. Eu estou falando os nomes porque ele mesmo me autorizou. Ele disse que eu poderia estar contando aqui no canal, falando a respeito no meu canal. Então, quando autorizar, eu falo o nome da pessoa. Quando não autorizar, a pessoa mesmo coloca um nome qualquer, fulano, cicrano. Eu mesmo dou um nome para aquela pessoa. Mas nesse caso ele autorizou a tá falando o nome. Ele comenta que essa tia tinha muita inveja da mãe dele. A única pessoa que não percebia isso era a própria mãe dele. Aliás, ela não é tia, ela é meia tia, porque ela é meia irmã da mãe dele.
E ela é a mais parecida das irmãs, ela tem mais 2 irmãs. E ela é a mais parecida com a mãe dele. A única diferença é que a mãe do Marcelo tem os olhos verdes e a tia dele, a Carmen, tem os olhos castanho escuro. E que a Carmen sempre invejou tudo que a mãe dele fazia. A mãe dele entrou para o magistério, ela entrou atrás. A mãe dele desistiu do magistério e partiu para assistência social, fez a faculdade de assistência social. Ela também foi atrás da irmã. Se a irmã cortasse o cabelo de um jeito, ela cortava. Se ela pintasse, ela pintava também do mesmo jeito. Só que a irmã levava tudo aquilo numa boa, porque gostava muito da companhia dessa irmã. Só que o pai do Marcelo e o Marcelo não gostavam disso. E viviam alertando a mãe sobre este assunto. Agora, uma coisa muito engraçada que o Marcelo repassa pra gente é que a mãe dele tem uma filha chamada Marcela, que é mais nova que a caçula. E quando a irmã dela, Carmen, soube que ela estava grávida, tratou de engravidar também. E o nome da filha da Carmen também é Marcela. E as meninas têm 1 mês e pouco de diferença de nascimento. Quer dizer que a coisa foi vapt-vupt, foi rápido. O fato começou quando o Marcelo chegou em casa e viu a tia dele acampada na sala do apartamento da casa dele. Do apartamento onde ele morava com os pais. E ele não gostou muito disso. E a mãe dele falou para ele que a Carmen tinha brigado com o marido e iam se separar. E que ela ia ficar ali por um tempo que ela não tinha onde ficar. Que ele teria que ceder o quarto para a irmã, para Marcela, e ela ficar no quarto que era da menina, junto com a filha, que também se chamava Marcela. Poucos meses depois disso, aconteceu o aniversário de 6 anos da Marcela. Sobre a influência da irmã, a mãe do Marcelo, ela decidiu fazer o aniversário das duas juntas. Porém, ela prorrogou o aniversário da Marcela para que se juntasse ao aniversário da prima, para poder estar curtindo o aniversário junto no play do edifício. Então, isso já gerou uma questão entre o marido, entre o pai do Marcelo e a esposa, porque o pai não aceitou, não gostou disso. Mas ela, sob a influência da irmã, acabou aceitando isso. E a Carmen, ela trouxe 2 bonecas e deu uma para cada uma das Marcelas. Só que o Marcelo, quando ele olhou a boneca, quando ele foi olhar as bonecas, ele viu perfeitamente que uma se parecia com a mãe dele e a outra se parecia com a Carmen. Uma tinha os olhos verdes, a outra tinha os olhos castanhos. E parecia mesmo aquele rostinho de porcelana. Ela mandou fazer a boneca especialmente para o aniversário da filha e da sobrinha. Isso deixou o Marcelo com uma pulguinha atrás da orelha. Passado algum tempo, começaram as brigas entre o pai do Marcelo e a mãe, coisa que não havia. Essas brigas começaram depois do aniversário. Começaram brigas assim por nada, assim, qualquer coisa era motivo de desentendimento entre os dois. Um garfo era motivo de desentendimento entre eles dois. Enquanto a mãe do Marcelo chorava na sala, a Carmen dormia no quarto com a menina.
Então Marcelo ficou muito chateado com isso, porque no fundo ele sabia que tinha algo errado ali, que estava acontecendo alguma coisa que não era muito certa, alguma coisa provocada. Uma certa noite ele conta que ele acordou com passos no corredor e também risadas e conversas. Então ele reclamou, falou alto: Marcela, Marcela, já está na hora de dormir. Só que quando ele virou o rosto para o lado aonde é a cama dele, que a irmã dele estava dormindo, ele viu que a irmã estava ali deitada, dormindo. Então ele pensou: poxa, se não é minha irmã, quem será que está com a Marcela lá fora? E ele se levantou com muito medo, com muito cuidado, até chegar à copa. Passou pelo corredor escuro e acendeu a luz. Chegando na copa, ele olhou e viu na sala sentada as duas bonequinhas, uma do lado da outra, quietinha, mas as bonecas estavam olhando diretamente para ele. Isso já deixou ele num cagaço. E ele foi até a cozinha, tomou uma água. Quando ele retornou da cozinha, que ele passou pela copa, indo em direção ao corredor, que ele olhou novamente para a sala, as bonecas já não estavam mais ali. Ele disse que ele não sabe como, mas as bonecas sumiram. Então ele foi até o quarto dele, pegou o celular e foi até a porta do quarto da tia dele, onde a tia dele estava dormindo, ligou a lanterna, iluminou o quarto, viu que as bonecas estavam deitadas nos pés da tia dele. Então ele teve a certeza de que tinha sim alguma coisa errada. E ele contou para o pai dele. E o pai dele trabalha no Tribunal de Justiça, no Rio de Janeiro, e não acreditou. Um homem muito cético e ateu. Não acreditou nisso. E ainda repreendeu ele, falou para ele não falar para as meninas, porque as meninas poderiam ter medo da boneca. Só que tem um detalhe que o Marcelo conta, que desde quando elas ganharam as bonecas, elas não brincavam com as bonecas porque elas tinham medo das bonecas. Isso não é um fato que ele contou que as meninas passaram a ter medo. As meninas já tinham medo antes do fato acontecido. A partir desse dia, ele passou a dormir com a porta do quarto fechada. Então esse fato continuou acontecendo, só que só ele e talvez as meninas percebessem, mas não comentavam nada, porque tinha medo de falar. Por isso que eu digo, gente, vocês têm que ouvir os filhos de vocês quando eles falam que tem um amiguinho secreto, ou um amiguinho imaginário, ou que tem a boneca tá se mexendo, a boneca tá falando, presta atenção. Às vezes é imaginação, mas às vezes é questão de uma investigação do pai, da mãe, porque a gente não sabe o mal que anda nesse mundo. A gente não tem dimensão na realidade, só Deus tem essa dimensão do mal que anda nesse mundo. Você tá falando com a pessoa, você tá sorrindo para a pessoa tá sorrindo de volta, mas no fundo ela tá planejando puxar o teu tapete, ela tá planejando fazer alguma coisa de mal. Geralmente, infelizmente, vou ser sincera com vocês, raramente a pessoa que se alegra com a tua felicidade, raramente, até mesmo na própria família, já vi gente que toma um ódio de um irmão, ou do pai, ou do cunhado, porque o cunhado conseguiu um carro novo, fez uma melhoria na casa, e fica aquele clima na família, uma inveja, ficam anos sem se falar, toma raiva, ódio mesmo, porque aquela pessoa conquistou, com muita dificuldade, conquistou um espaço
melhor na vida dele ou na vida dela. Então, vamos prestar muita atenção no que os filhos da gente contam pra gente. Depois disso, aconteceu um fato que ele conta, que marcou, que já tinha quase um ano que a tia dele estava morando ali, e a tia dele gostava muito de ficar de biquíni dentro de casa, porque o prédio onde eles moravam tinha piscina e eles moravam próximo da praia de Niterói. Então, ela ficava de biquíni. O pai dele acho que não estava muito bem, né? Não teve um dia muito agradável. Chamou ela e chamou a esposa e falou com ela: olha, eu não quero esse tipo de atitude aqui, você andando para cima e para baixo de biquíni. Eu sou homem, sou casado com a sua irmã, você tem que respeitar a sua irmã, você tem que me respeitar. E outra coisa, já está na hora de você arrumar um lugar para você e para sua filha, porque está tirando a privacidade dos meus filhos. Meu filho já é um rapaz dormindo com uma criança dentro do quarto. Não pode se trocar dentro do quarto dele, porque a menina está lá. Então, você está tirando a nossa privacidade. Nós estamos tendo um gasto maior com você aqui, porque você não ajuda em nada. Então, é melhor você procurar um lugar para você. Essa briga foi num sábado. Quer dizer, briga não, ele falou o que ele estava sentindo, né? O que estava acontecendo. Ele foi sincero. Só que ela não gostou e botou na cabeça da irmã dela que a irmã dela, que ela estava sendo expulsa, que ela estava sendo excluída, que ninguém da família gostava dela. E a irmã, com a atitude de uma pessoa manipulada, ficou a favor da irmã contra o marido. No domingo, elas saíram para almoçar fora e deixaram ele sozinho. Ela começou aquela vitimização, né? E o Marcelo conta que o pai foi para o futebol de manhã e chegou em casa, almoçou e deitou no sofá e foi ver a televisão, foi assistir TV. O pai do Marcelo fumava bastante. Então, ele teve tipo um pesadelo, mas ele disse que foi um pesadelo muito real. Ele acordou com pessoas conversando próximo a ele. E quando ele abriu o olho, a boneca que se parecia com a Carmen estava sentado em cima do peito dele, fazendo pressão no peito dele. E a outra boneca falou: agora você mata ele. Então ele sentiu como se uma pessoa com mãos muito fortes apertasse a garganta dele. Ele se sentiu sufocado, o coração começou a acelerar, porque a pessoa vai perdendo o ar. E num desses momentos ele gritou, começou a gritar e conseguiu se desvencilhar daquela boneca. E um dos vizinhos começou a bater na porta, falando que ia chamar a polícia. E foi assim que ele conseguiu sentar no sofá, e quando ele olhou, não havia nada ali, não tinha boneca, não tinha nada. E ele, com o coração acelerado, se sentindo muito mal, sentindo que ia desmaiar, ele foi até a porta, aí abriu a porta e falou pro vizinho que estava passando mal, estava tendo um mal súbito. E o vizinho chamou outro vizinho e botaram ele no carro e levaram ele para o hospital. Chegando lá, ele estava com princípio de infarto. O médico que atendeu alega que foi por causa de cigarro, porque ele dormiu com a barriga cheia, que ele não deveria ter dormido logo após o almoço, um monte de desculpinhas, né? Mas não soube explicar a marca no pescoço dele. Havia uma marca vermelha no pescoço dele, do pai do Marcelo. E quando a mãe do Marcelo chegou em casa, os vizinhos contaram o que aconteceu, que ele tinha passado mal, tinha ido para o hospital. E a mãe do Marcelo foi junto com o Marcelo até o hospital ver como é que ele estava, enquanto a irmã estava em casa lá tomando conta de tudo, sendo a dona da situação.
deixaram que a esposa dele entrasse para ver ele pediu para a esposa falar para o Marcelo o seguinte, que ele pegasse as 2 bonecas e levasse até a cigana, que no prédio onde eles moravam, no andar de baixo, havia uma cigana, colocava cartas e fazia alguns trabalhos. Bem, sobre o pedido, a mãe dele passou para o filho, né, passou para o Marcelo voltou em casa e deu a sorte de não encontrá-la em casa, não encontrar a tia Carmen, e as 2 meninas haviam saído. É uma tremenda falta de consideração, né? O cunhado tá lá no hospital e ela vai sair, vai passear, né? Mas tudo bem, porque foi ela mesmo que causou, né, o mal. Ele conseguiu pegar as 2 bonecas, colocar num saco de lixo, só que quando ele foi para abrir a porta, cadê a chave que estava na porta? Havia sumido a chave. Então ele começou a procurar a chave. Depois de muito tempo ele encontrou, mas quando ele encontrou a chave, ele havia perdido as bonecas não estavam mais no saco. E no desespero que ele estava, ele foi até o apartamento da cigana e conversou com ela. E a cigana voltou com ele, e a cigana fez uma prece, e eles começaram a procurar e encontraram as bonecas embaixo da cama do casal, ou seja, embaixo da cama dos pais dele. Então a cigana levou as bonecas para o apartamento dela para se desfazer, e no momento em que a cigana estava saindo, a tia dele estava chegando. E a tia dele ficou desesperada para saber o que a cigana tinha ido fazer ali, o que a cigana estava levando, o que tinha acontecido. E ele falou que nada, que não tinha acontecido nada, que foi só uma visita, que ela havia ido saber notícias sobre o pai dele. Mas ela começou a procurar as bonecas e ele aproveitou enquanto uma distração dela e saiu fora. Que ele não queria ficar sozinha com ela. Depois disso, a vida do casal voltou a ser normal, e tudo o que tinha acontecido de ruim para aquele casal acabou acontecendo com ela. Ela perdeu o emprego, o marido dela faleceu, ela não tinha para onde ir, não tinha casa, estava morando de favor, ele acabou pegando a guarda da criança, e até hoje a vida dela tá um rolo danado, que ela vive de casa em casa de parente, vivendo de favor, fica pouco tempo no emprego, depois sai, não consegue se estabilizar. Então, gente, o que fica de lição pra gente é o seguinte: cuidado com quem você coloca dentro de casa, cuidado com as coisas que você fala, com quem você fala. E também, cuidado, não façam mal, porque ele volta para você. Hoje, o Marcelo está fazendo faculdade, mora na casa dos pais, os pais estão super bem. E esse segredo só ele e o pai é que sabem. E o pai dele pediu para não comentar com ninguém, porque ninguém iria acreditar. Quer dizer, algumas pessoas acreditam, outras não, seria alvo de chacota, né? Mas que depois que sumiu as bonecas, também sumiu os problemas, brigas, os desaparecimentos das coisas, desapareciam aqui, apareciam em outro lugar. E isso tudo é feitiçaria, bruxaria, coisa feita por mal. Uma irmã fazendo para a destruição da outra irmã por pura inveja. A inveja é um sentimento horrível. Quem sente inveja sofre demais, sofre muito, porque não consegue se realizar por si só. Tem que se realizar, tem que ser outra pessoa. Mesmo que aquela outra pessoa só tenha um arroz com feijão, às vezes a pessoa não se satisfaz com a lagosta, que é o arroz com feijão daquela pessoa, só porque é daquela pessoa. Então, aqui termina a história. Muito obrigada a todos vocês. Desculpem a demora, tá postando vídeo, né? Tá com um probleminha de saúde, tô melhorando, graças a Deus.
Eu vou pedir novamente para vocês deixarem aí o like de vocês, não se esquecerem de escreverem, mandem a sua história para o e-mail que eu vou colocar aqui embaixo. Mandem com detalhes, não mandem resumido. Se puder postar foto, se puder mandar assim, alguma coisa que aconteceu e passou no jornal, ou no programa de televisão, ou uma gravação, se vocês quiserem mandar um áudio do que aconteceu, é só entrar em contato comigo pelo e-mail, que eu vou repassar para vocês o meu WhatsApp para vocês estarem enviando para mim. Tá ok, gente? Muito obrigada, boa noite. Fiquem bem, tenha medo. Tchau, pessoal. Oi, gente, meu nome é Tassiana, sou do canal Tenha Medo e vim aqui pedir para vocês não se esquecerem de deixar o like, não se esquecerem de se inscrever e também não se esquecerem de ativar o sininho. Ajude o canal a crescer compartilhando com seus amigos os contos e os relatos. Abraços a todos e boa insônia.